E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu recebi um e-mail, só que tá com muito erro de português e as frases estavam desconectadas. Aí eu peguei aqui e joguei no Grok, né? Mandei ele ajeitar a pontuação, fazer o texto ser mais fluido, né? Aí aqui ele me deu um texto melhor pra ler. Tava difícil, não tava, ia ficar tentando corrigir ele no vídeo, não ia dar certo, né? Ele manda aqui, ó. Vou falar o nome dele, né? Eu assisto seus vídeos há um tempo e resolvi te contar meu problema atual. Morei com uma garota e tinha um problema sério de peso. Cheguei a 110 kg com 1,76. Comecei o Lux Max, emagreci bastante e consegui atrair algumas minas. Porém, sempre fui muito tímido. Fui gordinho na adolescência e isso me bloqueava. Então, ele morava com a mina e ele era obeso. Né? Obeso não, tipo, tava com muito sobrepeso, devia ter muita barriga. Aí ele começou, não sei se foi pelos vídeos, ele sentiu essa vontade de melhorar, né? E ele sempre... Geralmente essas pessoas que têm muito sobrepeso já vêm de adolescência, né? E elas sofrem bullying na escola, não tem muita aptidão a esportes e tal, não é muito olhado pelas meninas, e tudo isso vai moldar o jeito que você enxerga o mundo, e você vai ter que meio que ressignificar essas paradas que aconteceram na sua adolescência. Sim, rapaziada. O que mais vai impactar o jeito que você se comporta no mundo é na sua infância e adolescência. Se você é um menino que já vem com muito reforço positivo, desde a época do ensino fundamental, médio, já tem uma característica de um corpo mais robusto, atlético, já tem validação que você joga muito bem futebol, ou você tem um cabelo muito liso, você tem aquele arquétipo daquela criança que a avó sempre fala, ai, que menino bonitinho, pegava nas suas bochechas, né? Já tem validação de família, de meninas na escola, é muito mais fácil você desenvolver a frame, né? É muito mais fácil de você ser mais um cara que é mais cuzão, é mais babaca, né? Geralmente quem é o babaca? Vocês assistiram um filme do Homem-Aranha? No Homem-Aranha tinha um cara chamado Flash Thompson. Ele era um cara que ele era o cara que lançava, né? O quarterback. Geralmente é esse cara, né? Com quem que ele ficava? Ele ficava com a Mary Jane, né? Foi a primeira escolha dela na escola, não foi o Peter Parker. Entendeu? Geralmente é esse cara, ele é mais cuzão, ele tem muita validação social. É meio que nos Estados Unidos tem muito esse arquétipo, né? Do cara que é o quarterback e a menina que fica com o pompom lá, que é a cheerleader. Aqui no Brasil já não. Aqui no Brasil pode ser o Zé Droguinha, pode ser o cara que joga muito bem futebol, pode ser o cara que ele, sei lá, nessas escolas particulares ele é o pretty boy, tá ligado? É tipo isso. Aprendi com seus vídeos a importância da frame. Na minha última relação, minha namorada me desprezava sexualmente. Agora, eu não sei se é a mesma que ele tá falando, né? Eu queria que vocês percebessem uma coisa, rapaziada. Tudo isso que sua mãe fala, que sua avó fala, que essas pessoas, sei lá, tipo, no Altas Horas vai aquela Laura Miller, né? Que é sexóloga. Isso não interessa nada, você pode jogar fora, né? O que interessa no mundo dos relacionamentos se chama aparência, filho, né? Os cara, é capaz de os caras falar que agora o amor, ele é igual eles falam, não, quando a pessoa gosta muito, ela supera tudo. Não, cara, se você tiver tetinha, não tiver um corpo muito bonito, for muito baixinho, isso vai influenciar sim no relacionamento. Não vem com papo furado, não. A mesma coisa é a visão do homem com a mina. Tipo, você tá com a mina, ela é gatinha na adolescência, ela começa a engordar muito, vai ter problema, entendeu? Não é uma parada que funciona bem em relacionamento, uma pessoa com muito sobrepeso. Não funciona bem. É só você pegar o exemplo, cara, do Gaules. Pega o exemplo lá do Gaules, cara. Você vê que é um arquétipo do beta provedor. O cara com tetinha e os outros falando que isso não importa, que o amor é cego. Não existe isso daí, cara. Isso daí só é feito, cara, pra te neutralizar, pra zoar o seu espiritual, pra você não buscar melhora, né, para você não ver a vida como ela é. A vida, ela é dividida sim, pessoas com uma melhor aparência conseguem mais relação sexual, ela é mais bem aceita, o cara que é mais alto é mais bem aceito. Às vezes você não é, e você vai ressignificar isso, né? Ou você vai buscar isso, que a altura não dá, mas você consegue ter um shape melhor, você consegue melhorar a sua aparência. Por isso que é o conteúdo que mais cresce. Eu não mostrei lá o gráfico, o conteúdo que mais cresce é o Lux Max. Ninguém quer ficar choramingando e se vendo como inferior, porque a vida não sei o que lá. Isso é uma parada, cara, de uma mentalidade muito de viés de esquerda, de se vitimizar,
entendeu? Acredito que não é o que Deus quer de você, cara, o que sua mãe quer de você, não é que você fica choramingando, eu sou muito gordo, ela me rejeitava. Cara, vai buscar sua melhora, larga dessa mina e você vai conseguir entrar em situações melhores, em negociações melhores, se você quer lidar com mulher. Se você quer lidar com mulher, você é sub-5, você tem muito sobrepeso, você tem tetinha, entendeu? Você não é um cara que foi muito bem aceito pelas mulheres, ela percebe sua escassez. E você quer vir aqui e falar, mulher, meu Deus do céu, o mercado. Não, não é o mercado, você fez sua melhora. Aí é diferente, eu melhorei, eu evoluí, eu tô ganhando melhor e só tem minas emissol com sobrepeso e eu não quero. Aí é lúcido. Aí você pode sair do mercado que eu vou te dar maior apoio, entendeu? Aí sim, mas você fez sua parte. Agora o Sub-5 que não quer melhorar, vem aqui no meu conteúdo ficar falando mal de mim e falando mal do mercado, aí fica difícil eu apoiar, cara. Entendeu? Como eu não conhecia o conteúdo, eu só investia mais e mais. Sim, é o jogo do beta, né? Quando o cara ele não tem validação sexual, isso daí é uma parada da própria psique, é assim que funciona, entendeu? Não é uma coisa que você faz, é meio que intuitivo, né? Logo eu não tenho uma coisa, eu compenso com outra, né? É tipo uma mina que ela não é tão bonita, o que ela faz? Ela tenta ser a melhor personalidade, né? Por isso que você vê que quanto mais a mina fica mais velha, ela começa a ficar com a personalidade, com o jeito dela pra lidar melhor, né? Por quê? Porque ela não tem muito, tá perdendo as opções, né? Então ela faz essa compensação, isso é natural. Então o que o beta faz? O jogo do beta? O jogo do beta ele dá provisão emocional psicológica, porque ele não tem um aparato biológico, né? Então o que ele faz? Mano, eu nunca fui bem aceito, eu não tenho capacidade de chegar nela e ser incisivo. E aí, a gente vai ficar, a gente vai dar uns beijos, qual que é? É melhor então se for assim, eu não quero. Ele não consegue falar isso. Então ele vai pela via da amizade, né? Isso é um perfil do beta. O beta dentro do relacionamento, não. Para ele conseguir a relação sexual, ele começa a barganhar, né? Mas como já diz o mentor, o criador, vamos dizer assim, entre aspas, que foi meio que o cara que popularizou o termo da Red, o Rollo Tomassi, ele disse que não tem como negociar atração. Não existe essa via, tanto que o debate deles com conservadores era isso, porque na visão conservadora cristã, a mulher ela tem que fazer independente se ela tá com vontade ou não. Por quê? Porque faz parte do papel dela ali, bíblica, né? E ele fala pro cara, não, mas você consegue ter relação, isso daí te valida com uma pessoa que não quer ter relação? E o conservador falou que sim, né? Então ele não liga, então o beta provedor, ele também não liga se a mina tá fazendo pra cumprir tabela, ele quer fazer, né? E pra gente já a atração genuína pesa muito, principalmente pra mim. Eu jamais ia querer ficar numa vida tenebrosa dessa em que pra mim ter relação precisava barganhar, né? Investir mais, igual ele tá falando aqui. Eu investia mais e mais até começar a broxar. Por que ele broxa? Ele tá falando, o que ele tá falando aqui, ó? Aprendi com seus vídeos a importância da frame. Na minha última relação, minha namorada me desprezava sexualmente. Como eu não conhecia o conteúdo, eu investia mais e mais. O ego dele tá muito no negativo, né? E ele tá se sentindo inferior à mina. Toda vez que o cara se sente inferior ou ele acha que não consegue, não tem capacidade de gerar essas sensações nela, ele brocha. Porque o homem não faz bem pro psicológico do homem se sentir inferior à mina, né? Mais feio, né? Porque o desprezo sexual joga você numa espiral de sabotagem, cara. Você começa a se achar feio, você começa a se achar que ela tá dando pra outro, você começa a emitir ciúmes. Uma espiral cada vez mais destrutiva pra sua vida, né? O ideal, quando você começa a broxar, eu sempre falo, se você é um cara que você vem broxando constantemente, é porque o seu ego, né? Você não tá acostumado a lidar com essa mina. Ele sente que você, tipo assim, eu não mereço estar aqui. Ela é mais bonita, né? Pode ser por causa do seu temperamento mesmo, da sua própria... às vezes você tem algum certo tipo de autismo, você tem uma tristeza, alguma coisa que você sente inferior a ela. Você não tá bem naquela situação. É um chefão que você não tá acostumado a passar. Entendeu? Você sempre apanha desse chefão, você nunca passa. Entendeu? Você se sente inferior. Aí o seu ego começa a corresponder através de alta adrenalina. Começa a ficar muito nervoso, você começa a broxar. Como ele não tem validação dela, porque ele tá investindo e ela não investe de volta, o ego dele começa a entrar no negativo, ele começa a broxar. Se você tomar uma traição nessa fase, você entra em depressão. Entendeu? Você tem que evitar isso ao máximo. Por isso que eu falo, mano, você tem que terminar
resolver isso daí, ficar de boa pra ela correr atrás, pra ela te validar, aí sim você vai ter um sexo e você vai voltar com um certo tipo de vantagem, né? Com leverage. Se você não sair e ela começa a trocar ideia com outro cara, porque uma hora isso daí vai pesar. Ela vai. Porque geralmente a mulher, ela não. Tipo, não é igual ao homem. O homem, ele vai trair, ele transa com a mina e ele transa com a mulher dentro de casa. Transa com as duas. Ele empurra nas duas. Isso dá afeto o homem. Inclusive, ele consegue amar a esposa dele e trair. E ir pra puteiro, tudo. É uma parada do homem masculino. A mulher já não. A mulher, geralmente, ela tira de um para dar pra outro, entendeu? Se ela tiver relação com um cara, ela para de dar pra você, entendeu? É comum isso das mulheres fazer. E geralmente ela começa a ter sentimento pelo cara que ela tá saindo. Pelo cara que ela tá saindo. Muito comum ela tentar fazer um monkey branch. Mas primeiro ela vê se o galho tá firme pra depois sair, né? Se você toma uma traição nessa fase em que você tá gordo, brejeiro, fumando cigarro, viciado em rolagem de TikTok e de Instagram, videogame e broxando, cara, a chance de você entrar em depressão é altíssima, cara, altíssima. Você tem que sair antes. No final eu descobri que ela me traía. Eu tô falando, cara, é sempre isso. É sempre assim. Esse baque me fez acordar em busca de melhora. Hoje ganho 6 mil, é um bom salário. Um bom salário. E mudei bastante fisicamente. Te mandei fotos antes e depois. Eu olhei a foto dele no e-mail. Acredito que ele tá numa faixa de 5,5, 6. Ele melhorou sim. Tipo assim, a gordura dele era mais concentrada, né? Ele tinha muita teta e muita barriga. Mas o braço era fino. Então, era mau hábito mesmo, né? Ele tem uma tendência, assim, a reter mais gordura, mais peso, a ter mais peso. Eu acredito que ele é um mesomorfo, que é mais largão. Só que eu vi, assim, pelos braços, pelas pernas, que a gordura é muito concentrada, né? E isso dá uma sensação... A frame dele física era muito estranha, não era muito atraente, né? Aí, nessa fase aí, eu acredito que ele tava nos 4, 3,5, 4, era um sub 5. E ele melhorou muito, ele foi pra um 6. Graças a Deus que aconteceu esse baque, né? Geralmente, cara, quando o cara investe muito e tá tendo uma sabotagem muito forte, a mina já tá saindo fora. Porque a sabotagem, ela vem também com... É só você perceber. Cara, analisa você em todos os termos que você já teve, inclusive o meu. Posso até contar a minha história em outro vídeo sobre a minha parada com um relacionamento que deu errado, que eu conheci o conteúdo. Geralmente vem pra uma sensação de ciúmes muito forte. Se você tá sentindo um ciúmes muito forte e você tá com dificuldade de ter relação com ela, geralmente o seu corpo tá sinalizando e na maioria das vezes ele tá certo. Ciúmes é um grande mecanismo de aviso, né? Em que é um mecanismo de defesa pra você sair fora, entendeu? É seu corpo te avisando, geralmente. O meu foi como? Ela foi viajar, ela foi numa quinta e voltou num domingo e ela não mandava mensagem. Inclusive, ela postava coisas, eu olhava e ela não me respondia. Ou seja, já tava sinalizando que tava acontecendo alguma coisa, né? E quando eu fui falar com ela, eu fui betar, né? Por que você fez isso? Eu tava meio que barganhando, não conseguia sair do relacionamento. Passou um tempo, ela assumiu com outro cara. Eu tenho certeza que eu fui corno, né? Porque ela tava já lidando com esse cara dentro do relacionamento. É uma parada da mulher, é feminina, eu não quero que vocês critiquem ela, mas é assim, né? É muito difícil ela sair sem ninguém, né? Provavelmente foi aqui, nessa hora, que ele descobriu a traição. Ou descobriu que foi trocado e tal. Diz ele que descobriu que ela atraía. Provavelmente, porque você não tava transando com ela, você tava investindo, ela não tava retribuindo. Provavelmente ela tava querendo sair com as amigas, já tava abrindo a estratégia sexual, né? No final de 2024, engravidei uma garota e fomos morar junto. Putz, mano, aí é foda. Ela foi muito mimada pelos pais e não sabe fazer quase nada em casa. Não cozinha, tem dificuldade para limpar e quer sair todo fim de semana. Quando as pessoas falam que o conteúdo ele é misógino, ele é contra relacionamento, eles fazem os homens se encastelar e não olhar pro ambiente ao redor que tem meninas muito boas e tal, que é pessoas frustradas. Eu acho que o grande trunfo do conteúdo, cara, é tocar em assuntos, cara, que ninguém fala na sociedade, né, que é da perspectiva masculina, que é essa parada, né, por isso que a gente critica tanto relacionamento sério e casamento, que é essa parada que as mulheres são modernas, cara.
entendeu? Você tem que manter o seu papel tradicional com mulher moderna, cara. Ó, aconteceu um caso na minha família de uma... O que aconteceu? Ele é a mesma coisa que ele. Ele engravidou uma mina, né? Que é uma pessoa da minha família, né? Que engravidou uma menina que ela era 30 a mais, né? Aí o que aconteceu? Ele abandonou tudo e foi morar com ela, cara. Você acha que essa menina ela é moderna ou ela é tradicional? Ela é uma menina moderna, cara. Uma menina que fez faculdade, que não quer parar de trabalhar. O que vai acontecer nessa situação, né? Em que você fica com uma mulher moderna? Eu não tô falando que ela tem que parar de ser moderna e voltar a ser tradicional. Ou você fica com uma menina que já tem essa parada dentro dela, que você analisa a red flag. Tipo assim, é o cara que ele quer formar a família. Ele quer formar a família, não no caso dele, que foi uma coisa repentina, que acabou engravidando e foi morar junto, porque aconteceu a mesma coisa que essa pessoa da minha família. Ele engravidou uma mina que é moderna, né, que 30 a mais, que vi carrossel, tudo que a gente sabe, e acabou engravidando ela, e ele foi morar com ela, né? Essas mulheres, cara, muitas não se preocuparam, né, de entrar nesse arquétipo que o homem entende como melhor, né, vamos dizer assim, que é uma menina que é mais reservada, e os pais ensinaram ela meio que os pais e a mãe dela ensinou ela a ser esposa e ela se dá bem, e ela gosta dessa versão dela, ela curte esse lado, de cuidar da casa, ela sabe cozinhar, tem meninas que é assim. Tem meninas que ela é assim, ela, tipo, não gosta muito de balada, que seria um perfil. Não tô falando que vai dar certo, que você vai ter um futuro e tudo vai ser família feliz. Não tô falando nesse sentido. Eu tô falando que há uma tendência do homem buscar esse tipo de mulher para longo prazo. O homem, ele separa, meio que tem uma mina que ele vê como curto prazo para transar, e deve ser esse perfil que ele engravidou e acabou indo morar junto, eu entendo. E tem um perfil dessa mina, né? Eu acredito que esse perfil tá cada vez mais raro, e a menina que ela for assim, que ela tá, vamos supor, embaixo de uma certa hierarquia, em que o cara trabalha, ela fica em casa, ela tá abaixo na hierarquia, entendeu? As mulheres desqualificam, existe um bullying sobre essas meninas, né? Por isso que elas não querem, porque como nessa competição, a mina que ela é independente, porém o marido banca a casa. É isso que as mulheres querem. Quanto mais o cara gasta e mais ela é independente, mais ela tem o trampo dela, mais ela sai com as amigas e ela mantém essa parada moderna com o cara ainda sendo provedor, maior é o status dela nessa competição das meninas, entendeu? Por exemplo, se for uma moça igual, tipo, minha cunhada, minha mãe, ou até minha prima que é dona de casa, dentro da hierarquia das mulheres modernas, elas são cocô do cavalo do bandido. As mulheres não querem ser igual a minha mãe. Tipo, ficar em casa cuidando dos filhos e o marido trabalhando, trazendo o salário e ela organizando. As mulheres não querem isso. Elas querem trabalhar fora, colocar o filho na creche, entendeu? Então, o que acontece? Você está dentro de um... por isso que a Red, ela ataca, né? Por isso que o conteúdo, ele é contra o casamento. Porque nessa dinâmica, ela é moderna e você é tradicional. Tá entendendo? Então, nesse modelo, você sai perdendo. Por isso que a gente não indica. Fora o problema que dá com lei. Né? Fora o problema que dá com lei se você tem patrimônio. Então, há muito problema. Então, realmente, nesse sentido, o suco não vale a espremida. Porque, tipo assim, ou é os dois tradicional, né? Tipo, nessa fase que a criança é pequena, você fica em casa, então você cuida da casa, você tá em casa, você cuida dele, cuida da casa, cuida da roupa do seu marido, cuida de levar o menino na escolinha, faz a comida, limpa a casa, e igual meu pai chegava, minha mãe fazia o café e tal, essas paradas. As mulheres não querem ser assim, elas não querem, ela acha que isso é opressor, né? Elas não querem. Beleza, eu até concordo, você não quer, você quer trabalhar fora, tudo, então vamos fazer o seguinte, o que eu aconselharia você, né? Ele fala aqui, ó, mesmo assim, quer trabalhar fora, mesmo com o bebê pequena, né? Estou pensando em separar, mas fico péssimo só de imaginar ficar longe da minha filhinha. O pior é que sinto que não tem essa frame que você ensina e não sei como lidar com essa situação. Né? O que seria? O que eu indicaria pra ele? Como você você engravidou ela? Esse tipo de mulher moderna, igual um tipo de relacionamento em que o dinheiro é do cara, só que ela escolhe onde ir. É mais ou menos isso, entendeu? O dinheiro é do cara. É ele que vai pagar os lugares. Então ela quer dominar sobre a perspectiva do casal dela. Então ela quer viajar, tudo, mas é você pagando. Tanto em namoro, tanto em casamento,
né? Que ela quer trabalhar fora, que ela guarda o dinheiro dela, ela compra as coisas dela. Por que que ela quer ter essa liberdade? Por que que ela não quer ficar sobre esse tipo de hierarquia em que você trabalha e ela fica em casa? Porque ela quer também abrir a estratégia para caso ter um jeito de ela sair fora, ela ter algum dinheiro, ela não ficar, ela não quer só ter, ela quer ter mais saídas para caso dê errado, mano. Entendeu? Então as mulheres estão pensando nisso. Muitas mulheres, caras, elas pensam que a gente vai trair, não vai dar certo. Elas não querem deixar de trabalhar. Eu entendo isso daí. Não tô julgando. É verdade. Pode acontecer de você trair, de você querer sair fora e ela só tá dentro de casa. Então as amigas, a família dela, ó, você só vai ficar em casa, só com ele trazendo dinheiro pra casa. Se isso der errado, aconteceu também com uma tia minha. E ela morava com meu tio não tinha responsabilidade nenhuma, e ela que teve que trabalhar fora pra sustentar a família, porque meu tio não tinha cabeça, ele bebia, ele saía, ficava fora de casa e tal. Então as mulheres pensam assim, cara, se eu ficar dependendo só do meu marido, né, não trabalhar fora, só ficar limpando, cozinhando, e esse cara me trai e eu fico sem nada, as mulheres estão pensando, rapaziada, cada um vai defender o seu, cada um vai defender o seu, cara. Entendeu? O que que eu acredito? O que que é o melhor na situação? Tanto que eu até falei, essa pessoa da minha família, eu falei até com a minha mãe, cara, e minha mãe, ela é mais velha, ela é idosa, ela tem quase 80 anos, minha mãe. Ela falou a mesma coisa, cara. Ela falou, não, acho que você tá certo. Que é o quê, cara? Vamos ser os dois modernos, cara. O que que é o casal moderno? O que que pra mim é um homem moderno? É o cara que ele paga uma pensão, entendeu? Né? Como você não falou aqui, você não deu detalhe se você tem casa, se você tem muito patrimônio, você ganha 6 mil, cara, dá, sei lá, R$ 1.000 pra ela todo mês, né, 30%, mas não precisa ela meter no pau. E faz ela morar com a mãe dela, né, e vocês vivem esses relacionamentos modernos. O que que é o relacionamento moderno? É o cara que ele paga uma pensão, ele tem um filho, ele paga uma pensão pra ela por mês, que foi o que eu indiquei pra essa pessoa da minha família, foi o que minha mãe falou também, que era o óbvio. Falou assim, cara, como é a menina que você engravidou, você não casou, são pessoas modernas, cara, são mulheres modernas, elas vão trabalhar fora, e elas têm a vida delas, e elas saem pra casar amiga e tudo, você não vai querer casar com uma... Às vezes aconteceu, entendeu? E você guarda compartilhada. Esse é o relacionamento moderno, infelizmente, cara. Mas isso não é cristão, isso não é monogamia. Cara, você fala pra ela, cara, eu acredito que você tem preceitos que é uma parada mais moderna, eu entendo tudo isso, não quero debater com você, então eu vou pagar uma pensão pra minha filha e eu vou ficar com ela de 15 em 15. Entendeu? É o melhor jeito. Ou os dois é tradicional, igual a minha mãe e meu pai, que meu pai trabalhava fora e minha mãe tava de boa, minha cunhada também. Meu irmão trabalhava fora, ele traz as coisas e minha cunhada organiza. E ela tá de boa, né? Agora você chega em casa, imagina, você chega em casa, você trabalhou fora, aí sua menina não sabe cozinhar, sua menina não gosta de limpar, sua menina só fica no celular, quer sair com as amigas e quer trabalhar fora, e você que tem que fazer a comida? É você que tem que cuidar da criança. São relacionamentos que não convém pro homem, entendeu? Se não convém pra você, cara, você tem que chegar nela e falar assim, cara, eu não vou tá nessa dinâmica, então eu vou pagar uma pensão pra você, infelizmente você tem que pagar a pensão, infelizmente não, é pra sua filha, você vai pagar uma pensão, de acordo com o que você ganha, você sai da casa, vai morar com seus pais, você aluga pra você, por isso que eu estou te falando, é complicado. Né? O cara que hoje ele quer um relacionamento tradicional, cara, ele vai ter que procurar esse perfil que é mais raro, cara. As mulheres não querem ser esse perfil porque elas ficam abaixo na hierarquia feminina. Hoje a hierarquia feminina é o quê? É a mulher independente com o cara provedor, cara. É essa a mina que tá no topo. Ela não vai querer ser diferente. Ela não vai querer ficar só em casa, cuidando da casa, enquanto você é o cara que provê. Ela não vai querer, cara. Ela vai querer ter o dinheiro dela, guardar o dinheiro dela. E mesmo assim, cara, provavelmente uma hora ela pode retirar o sexo, não vai querer limpar, não vai querer cozinhar, vai querer ficar indo em restaurante toda hora. Com o seu dinheiro, não com o dela. Porque ela ainda acha que o homem tem que estar no papel dele, enquanto ela meio que não corresponde ao dela. Então é mais ou menos isso o que eu falaria pra você. Você chega nela, conversa, ó, prefiro separar, eu pago uma pensão pra você, né? Eu vou pra minha casa, você vai pra sua e a gente tem a guarda compartilhada e você vive a vida que você quer viver, cara. Porque dessa dinâmica eu não quero. Por que que você mandou a mensagem pra mim? Por que que você mandou e-mail pra mim? Porque você não tá gostando. Por quê? Porque você tá fazendo seu papel tradicional e ela não. As mulheres abandonaram esse papel dela. Por isso que tá complicado hoje o casamento, né? Elas não querem, entendeu? É mais ou menos isso. Valeu, pessoal. Até a próxima.
Mas antes quero anunciar meu clube de membros, onde vou postar conteúdo diário e sem censura. Devido às exclusões de canais, vídeos e cerceamento de pensamento, acho justo ter uma plataforma onde o conteúdo é valorizado e bem visto. Está no valor de R$ 9,90. A plataforma obtém 30%, tornando inviável baixar o preço. Espero vocês por lá. Valeu, pessoal, até a próxima. Considere adquirir meu serviço de análise facial. Uso um método muito eficiente e técnico, com muitos detalhes, e com 3 categorias de preço bastante acessíveis. Vai até a descrição do canal e acesse o link Avaliação Facial. Lá você vai ser direcionado ao meu site. Esses links também estão na descrição dos vídeos. Considere também adquirir meu e-book de Guia de LooksMax em 10 etapas. Lá eu detalho ainda mais cada ponto e faço uma leve introdução da importância da melhoria da aparência e o efeito halo. Além de ser completamente diferente de tudo que você já viu. E ainda pode ajudar na manutenção do canal. É um valor simbólico de R$15. Caso não tenha interesse, acompanhe minha playlist de LooksMax, que está excelente.